Nem vontade de fazer arte eu não tinha, pra vocês terem ideia do vale profundo que eu me meti. O tempo, ele só vai passar. O tempo não cura nada, o tempo não resolve nada, o tempo só passa. Se você não se organiza para fazer as coisas que você quer na sua vida, nada vai acontecer. A gente só tem um grande inimigo nesta terra, nesta vida, que é a nossa própria mente. Para baixo todo santo ajuda. Se a gente quer subir, se a gente quer se elevar, a gente tem que dar um direcionamento para nossa mente. E vai usando isso como ferramenta no seu dia a dia para você se resgatar sempre que for necessário. Eu já tinha planejado parar pra gravar a parte 2 do Manual do Vale das Sombras. Veio aquele pensamento de autossabotagem, triste, é melhor não fazer nada, ficar o dia inteiro de pijama, ficar dormindo. É muito fácil eu vir aqui gravar nos dias que eu tô me sentindo super enérgica, né? Aquele dia eu gravei pós-cerimônia, eu tava com energia muito forte, assim. Hoje é o dia perfeito pra eu colocar, né, na prática todas as dicas lá do vídeo 1. Se você não assistiu, vai no perfil e assiste aquele, depois assiste esse. E aí eu decidi vir gravar Sobrevivendo ao Vale das Sombras, parte 2. Naquele vídeo eu tinha falado, né, sobre quando a gente não quer fazer nada, a gente não quer ver ninguém, que a gente tá super mal, como é importante que a gente faça alguma coisa, qualquer coisa, nesses dias que a gente não quer fazer nada. E aí eu estaria simplesmente jogando tudo no lixo, né, as coisas que eu sei, se eu não colocasse isso em prática. Essa é uma das recomendações lá da parte 1. Outras coisas que eu lembrei que me ajudaram quando eu tô nesses momentos obscuros da nossa alma, né? Eu falei que hoje é um dia um pouco difícil pra mim. É véspera do Dia dos Pais, isso por si só já mexe comigo. Mas também hoje, 8/8, seria o aniversário da minha cachorra. Eu já mencionei ela aqui pra vocês, a Matilda. Em setembro fazem 2 anos já que ela morreu. E mexe muito comigo, né? A data de aniversário, que seria hoje, ela faria 11 anos. E também a data de morte dela. É um dia, pra mim, duplamente forte. Já chorei que eu tinha que chorar. Tomei um banho e falei, bora viver, porque eu tô viva, eu tô aqui ainda. Então, a primeira dica, né, que eu queria passar pra vocês é essa, né, de adotar um cachorro. Quando eu tive no meu primeiro Vale das Sombras, lá em 2015, eu adotei a Matilda. Eu acho que ela me adotou, na verdade. E foi uma época, assim, que eu tava numa crise existencial muito grande. Eu trabalhava no emprego dos meus sonhos, né, que eu me preparei por anos pra poder aplicar pra vaga, consegui a vaga e em 8 meses eu estava surtando. Trabalhava numa agência de propaganda bem famosa. E era meu sonho, né? Eu tava no primeiro ano da faculdade, eu consegui uma vaga. Foi a primeira vez que eu tive o conhecimento do sistema, né, da roda do hamster. Naquela época ainda não me identificava como artista, né? Eu era designer ali há alguns anos já. E era essa a minha carreira, né? Eu achei que eu seria designer para sempre, somente designer. E aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que aquela rotina, ela não alimentava a minha alma. Eu ia pra agência de manhã, voltava de meio-dia pra almoçar. Eu morava numa kitnet que tinha uma janela só. Pra agência de tarde de novo, voltava de noite, ia pra faculdade e voltava. E no outro dia, começava tudo de novo. Então, várias vezes eu voltava da agência, assim, pra almoçar em casa ou antes da faculdade, e eu caía num choro desesperado no caminho. Eu não entendi o que tinha de errado comigo. Depois disso, eu voltei, né? Voltei pra casa dos meus pais, no caso da minha mãe e do meu padrasto. Foi uma época bem confusa, assim, pra mim. Nessa época, eu adotei a Matilda. Ela foi um anjo na minha vida, porque nem vontade de fazer arte eu não tinha, pra vocês terem ideia do vale profundo que eu me meti. Com a Mati, eu era obrigada a sair da cama todos os dias. Eu era obrigada a levantar pra cuidar dela, pra dar comidinha, pra limpar as caquinhas dela, pra levar ela a passear, que não queria nem sair da cama. Quando eu via, já tava fora de casa, tava passeando, tava dando uma volta no lago, tava vendo o sol, tava vendo gente, tava pisando na grama. Então é a primeira dica, né? Tem muitos cães aí que precisam ser resgatados e muitas pessoas que precisam ser resgatadas também. Então, por que a gente não une isso? Se você é uma pessoa que gosta de animais, que tem responsabilidade e sente que tá precisando de um motivo a mais pra levantar da cama, adote um cachorro. Foi a primeira coisa que me salvou lá há muito tempo atrás. Hoje, né, ela já morreu, então eu preciso fazer as coisas por mim mesma. Coisas que me tiram da cama hoje, coisas que me fazem lembrar que vale a pena estar viva.
A primeira coisa é a arte. Não viveria sem a minha arte. A minha arte já me salvou diversas vezes e vai continuar me salvando, eu acho que até o fim dos meus dias. E além disso, além da arte, eu acho que ter sonhos. Os sonhos, eles trazem sentido pra vida. Todos os dias, quando eu acordo, eu tenho lá na parede do meu quarto, do lado da minha cama, post-its, lembretes, frases de afirmação, coisas que me fazem lembrar o porquê que eu ainda tô viva. Tem muita coisa boa pra se viver, tem muitos lugares pra conhecer, tem pessoas que você nem sabe ainda que você vai conhecer, sabe? Pessoas que vão expandir a tua mente. Isso é muito legal. E falando de planos, você precisa ter metas. Um sonho sem um plano, ele é só uma fantasia que existe na sua cabeça. Ele nunca vai acontecer. Se você não se organizar, não se movimentar para colocar ele no mundo, ele nunca vai acontecer. Eu já tinha falado sobre a escrita, tinha mostrado o caderninho que eu tenho aqui, caderninho de capa mole, super simples, que eu falei para usar como um vômito emocional, né, para você tirar de dentro de você coisas que você não tem coragem de conversar com seus melhores amigos, nem com seu terapeuta, nem com ninguém. Bota tudo no caderno, depois você se livra dele, queima, rasga, faz alguma coisa para se livrar. Papel e caneta faz milagre na vida da gente, principalmente se você tem uma mente que pensa demais, que tem ideias demais, que tem planos e sonhos, e muitas vezes você não sabe nem para onde ir. Colocar isso no papel, post-its, cola na parede. Ah, eu tenho o sonho de viajar pelo Brasil? Ok, vou organizar lá na minha parede. Tudo que eu tenho que resolver de saúde, tudo que eu tenho que resolver de finança, tudo que eu preciso comprar, os investimentos que eu preciso fazer, coisas que eu preciso resolver da minha casa antes de ir. Eu divido por cores, coloco tudo na parede, e isso vai me ajudando a organizar esse sonho, tirar da cabeça e trazer para a realidade. O tempo, ele só vai passar. O tempo não cura nada, o tempo não resolve nada, o tempo só passa. Se você não se organiza para fazer as coisas que você quer na sua vida, nada vai acontecer. Eu tenho isso aqui para ideias rápidas e coisas que eu preciso anotar, às vezes eu levo pra rua junto comigo. Agenda, senão nada acontece. Tenho esse aqui só pra business, só pra empresa, pra negócios. Esse aqui é só pra minha viagem, tudo que eu preciso resolver da viagem, ideias, sonhos, planos. Daqui depois vai pro post-it que vai pra minha parede, eu deixo tudo organizado. Só pra escrever os meus sonhos. Esse aqui é o meu grimório, então onde eu estudo magia e alguns temas relacionados à cocriação, à realidade, tudo mais. E esse aqui eu estudo só os cogumelos. Então são cadernos de 10 matérias, esses últimos que eu divido os temas ali. E isso me ajuda demais, porque eu sou uma pessoa plural, sou uma artista de múltiplas técnicas, então eu preciso organizar, senão eu fico doida. Um outro ponto que eu levei muitos anos para aprender, organizar dentro, claro, e também organizar fora. Não tem como eu achar que eu vou ser super produtiva, que eu vou estar com uma vibe boa, que eu vou conseguir me organizar dentro de mim, se o meu ambiente tá um caos, se a minha casa tá virada de ponta cabeça, se ela tá suja, se tá cheia, entulhada de coisas que não tem muito significado pra mim, que não me servem no meu dia a dia. Muitas vezes a gente acaba se apegando, ai, porque isso aqui eu ganhei de fulano, ah, isso aqui me lembra de não sei o quê, a cartinha que eu ganhei de uma amiga lá da quinta série, que eu nem converso mais. Por que que você tá guardando esse tanto de coisa? Bora destralhar essa casa, passar de gaveta em gaveta, de armário em armário, cômodo por cômodo, jogando fora, botando pra queimar, doando o que tá em bom estado, roupas, calçados, livros, que você não usa, que não faz sentido ficar guardando por anos uma coisa que tá ali só ocupando espaço. E uma coisa que eu aprendi é que se você quer receber, você tem que doar, não tô falando só de coisas, e pra você poder receber, você precisa ter espaço pra receber. Se eu for no mercado com a minha mochila cheia, eu não consigo trazer as compras para casa. Eu preciso com a mochila vazia ou com poucas coisas. Então, esse é um dos pontos, né? Organize dentro, organize fora, use meios para hackear o seu cérebro, hackear a sua mente, para que você consiga se organizar e fazer as coisas que você precisa fazer e aí então fazer as coisas que você quer fazer. A gente só tem um grande inimigo nesta terra, nesta vida, que é a nossa própria mente. E se a gente não aprender a hackear ela, nada vai acontecer. Aí você fica no vitimismo, fica se culpando, fica se martirizando e vendo o tempo passar, porque é isso que ele faz, ele só vai passar. Faz alguns anos que eu estudo aí essa prática do minimalismo. Eu não me considero uma pessoa minimalista de jeito nenhum. Eu gosto mais do essencialismo, porque eu tenho bastante coisa, mas todas essas coisas têm um propósito, não que tenha que ser apenas utilitário. Eu tenho uma coleção de asinhas de borboleta aqui que isso alimenta a minha alma, mas não faz sentido, por exemplo, eu ficar guardando um monte de roupa que quando eu visto, eu me sinto mal com o meu corpo. Ai, porque essa roupa eu ganhei de alguém. Se você não gosta, doa. Se tá em bom estado,
doa, né? Lava, deixa cheirosinha e leva para uma instituição. E eu tenho certeza que isso vai fazer tão bem para você quanto para a pessoa que vai lá receber essas doações. Eu não gosto muito da palavra minimalismo, ela me remete a duas coisas. Viver com o mínimo. Eu não quero viver com o mínimo, eu quero viver com o essencial, por isso que eu falei do essencialismo. E minimalismo também virou na arquitetura, no design, blocos cinzas parecendo, casas parecendo clínicas de estética, sabe? Não é isso, não é isso. É reduzir para coisas que fazem sentido no seu dia a dia. É isso que eu quero dizer aqui com minimalismo e eu prefiro chamar de essencialismo por conta disso. Eu falei da casa e agora eu vou falar de outra casa, que é esta casa que nós habitamos. Outra coisa que eu também demorei muitos anos para me ligar da importância, e agora, já sabendo da importância, ainda tenho que fazer um baita esforço para me lembrar todos os dias para cuidar disso, que é cuidar do nosso avatar biológico, né? O nosso veículo de carne e osso que a gente recebeu da vida. A partir dele que a gente experiencia o mundo, experiencia a vida. A partir dele que a gente pode comer, tomar uma água, sentir os sabores, sentir os cheiros, abraçar alguém, pisar na grama, sentir a luz do sol, o calor do sol. Cuidar deste corpo é muito importante, porque é uma via de mão dupla. O físico interfere no astral e o astral interfere no físico. Então não adianta eu querer me sentir bem se eu tô comendo, consumindo um monte de porcaria. Se eu tô comendo as coisas que eu sei que faz mal pro meu corpo, por mais que seja gostosinho no paladar. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que a gente tem que pegar a mãozinha da nossa criança interna lá. Agora, nós adultos, pegarmos a mãozinha da nossa criança e falar: tudo bem, isso aqui é gostosinho, você pode comer um desses por semana, mas não todo dia. Não a gente se privar de tudo. Porque afinal a gente tá aqui, depois que a gente morrer, a gente não pode comer um chocolatinho, entendeu? Mas ter equilíbrio. Eu sei que se eu comer chocolate todo dia, o meu corpo vai ficar péssimo. Eu sei que tem coisas que o meu corpo não gosta. Então por que que eu vou fazer ele gastar energia desnecessária todos os dias só por conta do que eu tô comendo, do que eu tô me alimentando? Tratar bem desse carro, porque a gente coloca uma boa gasolina no carro, na moto, e a gente não coloca um bom combustível no nosso corpo. Pensa nisso. Então, se alimentar de coisas que fazem bem pro seu corpo na maior parte do tempo. E aí você deixar ali um dia, 2 dias da semana pra você comer uma coisinha que você sabe que não é tão saudável, né? Que vai alimentar a tua criança interna. Equilíbrio, né? A gente não precisa cortar tudo da nossa vida. Mas ter maturidade. Eu sei que eu não posso ter 10 barras de chocolate em casa, senão eu vou comer tudo de uma vez. Eu não compro. Eu vou comprar sábado, domingo, eu vou comer. Ontem eu comi uma barra inteira de uma vez, numa sentada. Então, porque eu tinha uma barra só. Se eu tivesse duas, eu tinha comido duas. Então é isso. Eu sei que eu não consigo lidar, então eu vou me dar de presente um dia na semana que eu vou lá e eu vou comer uma barra inteira. E tá tudo bem, sabe? Sem culpa. Quando a gente começa a ter equilíbrio nas coisas, quando a gente faz o que tem que fazer, a gente pode se permitir fazer o que a gente quer fazer às vezes. Uma outra coisa que é muito importante, que eu ainda preciso incrementar na minha vida, é a parte do exercício físico. Faço meus alongamentos, faço meu yoga, faço um pouquinho de dança, mas eu sei que eu preciso voltar pra academia, preciso treinar, preciso deixar meu corpo mais forte, até pra eu poder aguentar o peso da moto carregada. Fazer exercícios físicos, além de te deixar mais forte fisicamente, vai te deixar mais saudável mentalmente, porque quando a gente faz esportes, libera várias droguinhas boas na nossa cabeça. Né? E muitas das pessoas que eu converso que treina, que faz academia, falam que o maior motivo de ir pra academia treinar é mental, é saúde mental. E eu sei, eu mesmo sabendo disso, tendo uma academia do lado da minha casa, eu ainda não estou fazendo. Mas tudo bem, estou fazendo muitas outras coisas, estou melhorando outras coisas e eu também não quero ficar me culpando. Mas assim, sem pressa, sem pausa, entendeu? Botar uma data pra gente também não deixar o tempo só passar. Falando sobre alimentação ainda, eu já escutei, já ouvi falar por aí, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas que o nosso intestino é o segundo cérebro. E outro dia eu comi um negócio que eu achei que era saudável e eu passei super mal. E eu vi, assim, ficou escancarado o quanto aquilo me prejudicou no meu dia inteiro. Eu não conseguia pensar, eu não conseguia produzir, eu não conseguia fazer as atividades que eu tinha programado. Eu precisei só deitar e esperar passar, porque nem dormir eu não consegui. Então, realmente, cuidar do nosso corpo, do nosso avatar, é imprescindível, imprescindível. E isso vai trazer um retorno pra gente. Não é imediato, não é no mesmo dia, mas com a constância, fazendo um pouquinho por dia, a gente vai sentindo os resultados, vai sentindo os efeitos disso e vai tendo mais vontade de se cuidar ainda. Ainda falando sobre o corpo, uma coisa que eu confesso que eu erro bastante e eu estou buscando todos os dias melhorar é a parte do sono. Imagina assim, se eu não coloco meu celular carregar, eu não consigo gravar esse vídeo. E aí, como que eu vou querer dormir 4 horas por noite e no outro dia eu vou querer
estar super descansada, super bem pra produzir? Não vou. Não tem marmita grátis, né? Você quer receber, você tem que dar. E a gente exige tanto do nosso corpo e às vezes sem dar pra ele o que ele precisa, o básico que ele precisa pra funcionar bem. Como eu falei no outro vídeo, tudo que eu tô falando aqui não é que tá dominado na minha vida, mas é coisas que eu fui colocando em prática, fui testando e que eu sei, quando eu faço, eu sei que dá diferença na minha saúde mental, no meu bem-estar comigo mesma. E é por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. E aí, falando sobre alimentação, né? Da nossa energia e da nossa mente. Então, não adianta eu querer ter um astral bom dentro de mim, um humor bom, se eu só consumo notícias ruins, só consumo coisas de medo, um monte de besteira, música triste. Cara, você vai ficar triste. Não adianta você querer também se sentir bem se você não tá se alimentando bem mentalmente, energeticamente. Quando eu digo energeticamente, isso diz a respeito a ambientes que você frequenta, a pessoas que têm acesso a você, a sua vida. Você tava bem e volta pra casa sem energia pra nada, tá na hora de colocar limites. Faça essa dieta, coisas que você consome, do que você coloca pra dentro de você, tanto pela boca quanto pelos olhos assistindo, quanto pelos ouvidos ouvindo músicas, pessoas, enfim. Normalmente, quando eu tô fazendo limpeza da casa ou quando eu tô pintando, algum trabalho que eu não preciso ler, escrever, né? Eu coloco conteúdos que eu tenho interesse de estudar. Eu coloco documentário, eu coloco palestra, podcast sobre assuntos que me interessam, que alimentam a minha mente. Isso faz com que a minha mente, em vez de estar ali pensando besteira, navegando, né, infinitas possibilidades e às vezes me levando num labirinto que eu não quero entrar, eu direciono ela para algum lugar. Coloca ali uma palestra de filosofia, um podcast de psicologia, uma aula sobre qualquer assunto que me interessa. Falou uma coisa interessante lá, eu paro, anoto no meu caderninho, faço um post-it, colo ali. Você vai se alimentando de coisas boas e vai usando isso como ferramenta no seu dia a dia para você se resgatar sempre que for necessário. Todo mundo tem algum assunto que interessa. Se você não tem algum assunto que te interessa, é porque você não pesquisou direito ainda. Eu vou mostrar um pouquinho do meu caderno de cogumelo para vocês, porque eu tenho muito orgulho dele. Eu dividi ele em várias matérias, então eu estudei toda a parte de biologia, cultivo, cultura líquida, plaquinhas de Petri, monotube, estufinha, experiência sobre bad trip, quem não pode consumir, como ter uma boa experiência. Esse é um assunto que me interessa muito. Resumo do livro O Alimento dos Deuses, do Terence McKenna, dos cogumelos, o reishi, juba de leão, neurociência, fisiologia e química, as moléculas, psilocibina, DMT, serotonina, como que isso atua no cérebro, nos receptores, a glândula pineal, a ayahuasca e neurogênese. Ache um assunto que encante a sua mente e vá fundo nele. E você vai ver que o buraco do coelho é muito mais fundo do que você imagina. Sempre tem coisas para aprender. Eu tenho certeza que vai ter algum assunto que vai encantar a sua mente, que vai te ajudar a canalizar essa energia mental, né? Porque, gente, para baixo todo santo ajuda. Se a gente quer subir, se a gente quer se elevar, a gente tem que dar um direcionamento para nossa mente. Eu não sei se tem um jeito de nunca mais a gente passar pelo Vale das Sombras, pela noite escura da alma. Eu sei que existem maneiras da gente sair dele. E eu faço esses vídeos com o intuito de ajudar outras pessoas que estão passando por esses momentos ou que passam de tempos em tempos. Nada do que eu falo aqui substitui um acompanhamento profissional. Se você precisa tomar remédio, tome o seu remédio, sabe? Faça as coisas certinho para você poder estar melhor consigo mesmo, porque não adianta a gente querer prosperar financeiramente, querer oferecer um trabalho com qualidade, se dentro da gente a gente não tá bem, minimamente bem. A vida não é um morango, nem todo dia a gente vai estar bem, nem todo dia a gente vai estar com vontade de fazer as coisas que a gente precisa fazer, mas é importante que a gente tenha formas de se resgatar desse vale da sombra sempre que for preciso. Tudo que eu tô falando aqui é, assim, do mais profundo amor do meu coração, de alguém que já passou por esse lugar várias e várias vezes, que ainda visita esse lugar, acabou de sair recentemente de um lugar muito sombrio dentro de mim. Eu tô aqui dando porque eu já recebi muito de outros canais do YouTube. Se eu tô aqui hoje, primeiramente por causa da Matilda, da minha família, com certeza, dos meus amigos, por causa das medicinas, da floresta, da ayahuasca, dos cogumelos, mas muito também por conta de canais de conteúdos profundos, conteúdos amorosos que eu consumi no YouTube e me deram uma luz no fim do túnel. Eu espero que possam ajudar vocês também. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Me conta aqui nos comentários se essas dicas te ajudaram e o que mais que você faz para sobreviver ao Vale das Sombras.
Com amor, Jaya.